Bom, e mais de 100 mil pessoas marcharam neste sábado pelo centro de Londres, numa das maiores manifestações dos últimos tempos no Reino Unido. O ato, chamado Unite the Kingdom, ou Unir o Reino, em tradução livre, foi organizado pelo ativista Tommy Robinson e reuniu milhares de participantes. Durante a mobilização, bandeiras do Reino Unido e da Inglaterra dominaram as ruas. Milhares de manifestantes prestaram homenagem ao influenciador Charlie Kirk, assassinado enquanto discursava na Universidade do Vale de Utah, nos Estados Unidos, e reforçaram a sua posição contra a imigração ilegal e em defesa dos valores do Ocidente. Bom, e agora a gente vai diretamente de Londres conversar com o nosso correspondente, Ivan Kleber. Ivan, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Eu sei que você acompanhou muito de perto esse ato que foi gigante. A gente consegue ver ali o tamanho, a dimensão pelas imagens que correram o mundo, né, Ivan? Mas queria que você contasse um pouquinho como é que foi a organização desse evento. Teve mobilização pelas redes sociais, como é que as pessoas foram às ruas nesse sábado e contar um pouquinho mais em detalhes quais foram as principais bandeiras desse ato. Boa noite, Ivan. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes, Ana Paula, Silvio, Piotto, e uma saudação especial a toda a audiência do Oeste Sem Filtro. Isso mesmo, esta foi uma das, se não a maior manifestação patriótica do Reino Unido desde o final da Segunda Guerra Mundial. E teve um simbolismo, ela terminou ali na Praça de Westminster, onde tem a estátua de Sir Winston Churchill, o famoso primeiro-ministro britânico que comandou a resistência justamente contra os nazistas e fascistas na Segunda Guerra Mundial. Tudo começou no verão deste ano, Paula. São vários os episódios, eu vou trazer aqui alguns. Por exemplo, uma menina de 12 anos foi impedida de ler um texto na escola, no dia em que a escola faria uma atividade sobre diversidade, e ela foi impedida de ler um texto sobre a cultura britânica por ela estar com um vestido que tinha justamente a bandeira, a Union Jack Flag, a bandeira do Reino Unido. Isso causou uma grande comoção nacional, repercutiu em todo o país. 3 dias depois, a escola teve que pedir desculpas à menina, mas aí, obviamente, a repercussão já tinha acontecido. Nesse mesmo período, por volta de julho, alguns conselhos municipais aqui, que seria o equivalente, né, à prefeitura no Brasil, também pediram para que as pessoas não colocassem bandeiras da Inglaterra, a bandeira branca e vermelha, que representa São Jorge, e isso também causou uma revolta nas pessoas que começaram a colocar bandeiras propositalmente para desafiar essas ordens, e isso contaminou o país todo. Então, é uma série de acontecimentos, né, que levou a essa revolta, e a população, tá aí a foto da menina, que agradeço a direção da Oeste que colocou aí a foto, muito obrigado. Foi essa menina que foi com este vestido impedida de ler o texto. Aí ela pôde participar agora dessa manifestação sábado, mas além disso, Paula, teve outras bandeiras, como você disse, outras pautas. Eu até, inclusive, lendo as pautas dessa manifestação, até por um determinado momento achei que era uma manifestação dessas que a gente está vendo no Brasil, tamanha semelhança entre as pautas, principalmente a questão associada à liberdade de expressão. Essa foi uma das principais pautas dessa manifestação gigantesca que a gente viu aí em Londres. Outro ponto de semelhança está sendo a discordância. Saíram alguns números sobre o número de pessoas que participaram dessa manifestação, e algumas mídias reportaram algo em torno a 100 mil pessoas. Já os organizadores falam em 500 mil pessoas. Eu conheço Westminster como a palma da minha mão e não vou brigar com as imagens aqui. Acho que o público da West pode julgar por si o tamanho da manifestação. Eu, particularmente, eu não sou matemático, não sou físico, mas conhecendo o Westminster, acredito que tinha muito mais que 100 mil pessoas. Agora, independente do número, né, da adesão aí, realmente foi muito grande. E aquilo que a Ana Paula dizia antes, essa coisa desse levante que está acontecendo nos Estados Unidos, por conta do falecimento, do assassinato, melhor dizendo, do Charlie Kirk, atravessou o Oceano Atlântico, chegou na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de participar de uma vigília em memória ao Charlie Kirk em Londres, na frente da estátua do general Montgomery, muito jovens, e ali eu já senti na sexta-feira que essa manifestação do sábado seria muito grande. A vigília deveria durar 1 hora, durou 4, choveu, as pessoas não foram embora, e esse sentimento está realmente contaminando a Inglaterra, e foi muito bonito ver também católicos e evangélicos marchando junto nessa manifestação, Paula.
Ivan, vou incluir meus parceiros de bancada também nessa conversa. Augusto Nunes. Ivan, boa noite. Bom falar com você. Quais são as palavras de ordem ligadas à imigração ilegal? O que se reivindicava nessa manifestação? Boa noite, mestre Augusto. Então, acontece que a Inglaterra adotou uma política nos últimos anos que vem facilitando, ou melhor dizendo, não conseguindo controlar justamente a imigração, chamada imigração ilegal no país. Então, essa é uma das principais bandeiras dessa manifestação, justamente para que se tenha um controle maior das fronteiras. Algo semelhante que a gente viu nos Estados Unidos também. Em 2016, pouca gente sabe disso, mas um dos motivos que levou à vitória do Brexit, portanto, a saída do Reino Unido da União Europeia, era para que se pudesse ter um controle maior ali dessa imigração que chega através de botes, né, que atravessam o Canal da Mancha da França. Os governos, tanto do Partido Conservador, que hoje é mais um partido de centro-direita do que um partido conservador mesmo, como diz o nome, e ou agora o Partido Labour, fracassaram nessas políticas de conter essa imigração ilegal e, aparentemente, a população está bem descontente com isso. Então, existe esse sentimento, Augusto, não é somente, as pessoas não estão manifestando contra a imigração em si, mas que se faça um controle contra a imigração ilegal. Esse é um dos principais pontos, Augusto. Paulo, eu devolvo para você. Ivan, eu também queria te perguntar quem que é o organizador, o influenciador, ativista, como é que a gente pode chamá-lo aí, o Tommy Robinson. Queria que você contasse um pouquinho para a gente do histórico dele, acho que muita gente talvez aqui no Brasil não conheça. Então, Paula, o Tommy Robinson, na verdade, ele era um jornalista e ele fez um documentário, fez um trabalho sobre um escândalo envolvendo o abuso de menores, inclusive, na Inglaterra, por parte de imigrantes ilegais. O escândalo, de alguma maneira, foi abafado e ele ficou revoltado com isso e começou realmente a organizar movimentos. Aí ele deixou um pouco o lado jornalístico e se tornou ativista. Hoje ele é taxado como um ativista de extrema, ultradireita, como usam a dizer aí os adjetivos, né? Ele também foi preso recentemente, aliás, foi preso em mais de uma oportunidade. A última ele ficou preso por 18 meses, por motivos não muito diferentes daqueles que a gente vê no Brasil, questão de agitação, ordem contra, né, o establishment, enfim. E hoje ele não advoca só nessa questão da imigração, mas também pela liberdade de expressão. Foi no sábado, ele fez uma conversa, o Elon Musk participou via remoto, ali com um telão, né, e ele conversou com o Elon Musk sobre imigração ilegal e também sobre a liberdade de expressão. Então ele acabou, o Tommy Robinson, sendo quase que um canalizador de todas as pautas aí em torno da revolta da população, né, e ele acaba dando voz, digamos assim, a todo esse movimento. Paula? Perfeito. Silvio Navarro também tem pergunta para Ivan Kleber, direto de Londres. Ivan, prazer, meu amigo. No final de semana, diante daquela multidão, né, que você acaba de descrever nas ruas, eu fui procurar um pouco do que a mídia estava produzindo por aí e percebi que há também alguma similaridade com o Brasil. A forma como a imprensa tradicional está tratando tudo isso, vou para além dos números, tá? Mas a forma de tratar, né, extremistas, extrema-direita, maquiar determinadas bandeiras, dificuldade de falar sobre censura e liberdade. Eu queria que você trouxesse esse testemunho e me corrija se eu estiver errado. Olá, Silvio, alegria minha estar aqui dividindo a tela da Oeste com você. E olha só, você não está errado, a linguagem é essa. Acontece que boa parte da mídia britânica ficou, eu vou usar um termo aqui, assustada. Não imaginavam que a manifestação fosse tão grande. Para ser sincero, até uma boa parte da direita também não imaginava que a manifestação fosse tão grande assim, mas é a adesão do cidadão pacato, do cidadão que se perguntou por que eu não posso colocar a bandeira da Inglaterra se a seleção inglesa venceu a Eurocopa, por exemplo, a seleção inglesa de futebol feminino venceu a Eurocopa, as pessoas começaram a colocar a bandeira e depois eram taxadas até mesmo de fascistas. Então, foi um levante muito grande
de uma parte da população que não acompanhava a política no dia a dia que participou dessas manifestações. Então a imprensa foi surpreendida com esse movimento, a imprensa também não entendeu ainda o que está acontecendo no mundo, já não é mais uma coisa americana, já é um fato mundial o assassinato do Charlie Kirk, e a imprensa britânica, ela simplesmente perdeu essa conexão, assim como no Brasil, com a realidade, com os fatos. As imagens estão aí, então não sobra, como falta, não é, fósforo no cérebro, eles acabam usando assim o linguajar que a gente viu no Brasil, quase que um cópia e cola, Silvio, daquelas reportagens que a gente vê no dia seguinte das manifestações da direita na Paulista, aí no Brasil. Aconteceu em um tom menor, é verdade, aqui na Inglaterra, mas você está corretíssimo na sua análise. Paulo, eu devolvo para você.